Oi, gente, essa história me deixa muito chateado. Um professor marxista negro teve sua palestra cancelada após colocar classe acima de raça, como prioridade para o movimento progressista americano. Olha, isso retorna ao assunto de cultura de cancelamento. Inclusive, eu quero agradecer ao Danilo Rodrigues, que sugeriu esse tema. Ele sugeriu uma reportagem do Globo. Eu estou usando pragmatismo político, porque eu não sou assinante do Globo e aquela só era acessível para assinantes, né? Mas, enfim, professor marxista negro tem palestra cancelada nos Estados Unidos após colocar classe acima de raça. O intelectual reconhece a realidade brutal do racismo, mas acredita que insistir na questão racial pode dividir uma coalizão potencialmente forte e beneficiar os conservadores. A reportagem original é do Michael Powell, do The New York Times. Olha, isso me aborrece em tantos níveis, gente. Em tantos níveis. Vocês não sabem. Adolf Reed é um dos maiores intelectuais progressistas americanos, né? Ele é filho do sul segregado, ele é nascido em Nova Orleans, ele organizou negros, pobres e soldados contra a guerra nos anos 60 e se tornou um intelectual socialista em universidade de prestígio. Ao longo do tempo, ele se convenceu de que a esquerda está muito focada em raça e pouco em classe. Vitórias duradouras foram alcançadas, ele acredita, quando trabalhadores de todas as raças lutaram ombro a ombro por seus direitos. Vamos supor que você considere que ele estabelecer isso em termos de prioridades não é o certo. Que a luta antirracista, como disse Silvio Almeida, tem que andar junto de uma luta contra a desigualdade, que elas são uma única grande luta e que ela tem que caminhar, essa luta maior tem que agregar todas essas dimensões. Beleza, esse é um debate você poderia fazer, que o DSA poderia fazer. O DSA poderia ter Adolf Reed e depois bota um outro palestrante que pensa assim. Poderia ter um palestrante, por exemplo, que citasse Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, e o texto que eu já citei aqui algumas vezes, uma estratégia socialista, radicalização da democracia, que trabalha com a ideia de cada grupo identitário buscar elementos de equivalência em outro grupo identitário para, usando daquilo que te dá potência no seu grupo, lutar por questões universais. A concepção do Laclau eu acho muito boa e, aliás, uma estratégia muito semelhante à que Bernie Sanders utilizou em Vermont. Não é? Isso é um debate. Cancelar o Reid? Não. Olha, se você estivesse falando de uma pessoa que é racista e você não quisesse que ele fizesse a palestra no DSA, Democratic Socialists of America, eu diria, beleza. Realmente, não vai trazer um cara racista. Se você não quer trazer uma pessoa machista, beleza. Se você não quer trazer uma pessoa transfóbico, também concordo. Não quero que esse tipo de gente discurse no DSA. Acho que não faz sentido. Seria só criaria problema lá. Já que é uma questão superada, todo mundo concorda que transfobia, que machismo, que racismo são coisas intoleráveis. Mas Adolf Reed não é um racista. Adolf Reed é uma pessoa que lutou a vida toda contra o racismo. Ele é professor emérito da Universidade da Pensilvânia. Ele foi convidado para falar aos Democratas Socialistas da América, o DSA. Uma organização que eu gosto, mas que nesse caso fez bobagem. O homem fez uma campanha para Bernie Sanders e acusou Barack Obama de promover uma política neoliberal vazia e repressiva. Ele está corretíssimo na descrição dele de Barack Obama. Ele discursaria a maior sessão do DSA que formou a deputada Alexandria Ocasio-Cortez e uma nova geração de ativistas de esquerda. Eu diria que o DSA é um dos responsáveis por Alexandria Ocasio-Cortez, mas não vamos esquecer dos Justice Democrats, que surgiu no YouTube. No YouTube. Né, criado pelo Kyle Kalinske e pelos The Young Turks, o Cenk Uygur, né, que eu já citei algumas vezes aqui no canal. Ele planejava argumentar que o foco da esquerda no impacto desproporcional do coronavírus na população negra minava a organização de uma frente multirracial, o que ele via como uma chave para a luta por saúde e a justiça econômica. Olha, é uma questão, é um posicionamento que pode ser discutido. Não é uma coisa absurda o que ele está falando. Pode ter gente que discorde e aí apresenta. Aí, gente, gente falou assim, não está dizendo quem foi que citou isso, mas foram críticos, né? Um palestrante que minimiza o racismo em tempos de peste e protesto, ele não minimiza o racismo.
Deixá-lo falar afirmaria os afrosocialistas, seria reacionário e reducionista. Adolf Reed não é reacionário, não é reducionista. E esse pessoal crítico dele disse: não podemos ter medo de discutir o racismo só porque o tema pode ser manipulado pelos racistas. Não foi isso que ele falou. Ele não está falando que os racistas vão manipular. E disseram: isso é covardia e fortalece o capitalismo racial. Sabe o que eu acho que é covardia? Críticos do Adolf Reed. Distorcer tão obviamente a fala dele. Isso é um ato de um covarde. E eu vou ser duro agora. Por que é covardia fazer isso? Porque você não tem coragem, essa pessoa não está tendo coragem de enfrentar o Adolf Reed com os argumentos dele. O que o Adolf Reed está dizendo é bem específico. Ele está dizendo: a esquerda de hoje está focando muito nas questões de raça e pouco nas questões de classe. E se nós olharmos para os democratas corporativos, é bem isso que eles fazem. É bem isso que um Joe Biden da vida faz, uma Kamala Harris faz. A Kamala Harris chega lá e mostra que tem total tolerância com os gays, total tolerância com a questão dos transgêneros, o que é importante. Mas ao mesmo tempo que a Kamala Harris está fazendo isso, ela está recebendo dinheiro dos planos de seguro-saúde e defendendo os interesses das empresas de plano de seguro-saúde. Então o que Adolf Reed está falando aqui toca numa ferida de dentro do Partido Democrata, porque mostra que os democratas ligados às grandes corporações, eles fazem um discurso das identidades para agradar determinados grupos específicos, mas quando vem as questões de classe, eles agem contra. Eles agem contra a classe trabalhadora, eles agem contra políticos universais. Então o que o Adolf Reed está falando aqui é significativo, é importante. É importante. E a gente pode fazer um paralelo para o Brasil. Qual foi o grande problema com a Tabata Amaral? A Tabata Amaral tem um discurso bem simpático nas questões identitárias, não é? Mas quando a gente vai para as questões de classe, ela está do nosso lado, do lado da classe trabalhadora? Não. Provavelmente o Luciano Huck vai ser a mesma coisa. Vai fazer um discurso assim: não, temos que tolerar os gays e tal, temos que respeitar, entendeu? O amor é lindo, eu também defendo isso. Mas, quando for a questão de classe, será que o Luciano Huck vai estar com a gente? Eu acho que muitas questões de classe, não. Ele diz defender uma tributação progressiva. Vamos defender imposto sobre patrimônio, impostos pesados e progressivos sobre dividendos empresariais? Vamos lá? Vamos se comprometer com isso? Aí a coisa fica mais complicada, não é? Dizer que defende uma tributação progressiva no ITER, né, no vazio assim, é fácil. Quero ver no específico. E aí, em meio a boatos que os opositores interromperiam, eles cancelaram a palestra. A organização mais poderosa, socialista mais poderosa, rejeitou um marxista negro por suas opiniões sobre raça. E aí o Cornel West teve uma fala brilhante. Olha só o que disse o Cornel West. Ele disse: Adolf é o maior teórico democrático de sua geração. E é mesmo. É mesmo. Em teoria democrática, nos Estados Unidos, poucos tocam Adolf Reed. Ele não é. Em economia, eu diria que é o Richard Wolff. Mas em democracia, poucos tocam ele. E ele assumiu posições impopulares sobre política identitária, mas tem uma trajetória de meio século. Se desistirmos da discussão, o movimento vai ficar mais estreito. Perfeito, Cornel West. Perfeito. A decisão de silenciar Reed veio no momento que os americanos debatem racismo na política, no sistema de saúde, na mídia e nas empresas. Esquerdistas que, como Reed, argumentam que há muito foco em raça e pouco em classe, são postos de lado, o que é errado. Vamos ter esse debate. Vamos ter esse debate. Vamos agregar forças. Quando você silencia uma pessoa como Reed, o que você diz para mim, quem quer silenciar ele, diz que não acredita nos próprios argumentos. Isso conecta com a live que eu vou fazer hoje com Maurício Ricardo. Eu e o Maurício provavelmente a gente não concorda em tudo. A gente deve ter algumas divergências em políticas. Não tem problema. Ele é uma pessoa civilizada. Ele é uma pessoa educada.
Ele é uma pessoa que se dispôs a discutir ideias aqui no meu canal. Eu não vou querer silenciar jamais o Maurício Ricardo, gente como ele. Eu não quero silenciar ninguém, nem aqueles que têm ideias que me incomodam muito. Eu quero silenciar. Sabe por quê? Porque eu acho que a pessoa se autocancela quando ela fala bobagem. Tem que deixar. Isso disse o Sam Harris certa vez. Não tem que ficar silenciando essas pessoas, tem que deixar elas falarem. E a opinião pública tem que mostrar que rejeita suas ideias. Nós temos que mostrar que as ideias delas são ruins, são erradas. Tem que ser desconstruídas, não silenciadas. Se resolve discurso ruim com mais discurso, melhor. Não se resolve com silenciamento. Eu até considero que numa organização progressista você chamar um racista não faria sentido. Mas se fosse uma universidade, por exemplo, e chamasse alguém que tem um discurso que parece racista, eu não seria favorável que a universidade desconvidasse. Eu seria favorável que a universidade colocasse vários discursos para opor e para mostrar que aquele discurso é um absurdo, precisa ser desconstruído. Porque quando você transforma em tabu, você fomenta o crescimento. Mas enfim. Intelectuais de esquerda argumentam, tal, lá vem, que a desigualdade de renda também, são frutos de racismo. Aí é que tá. Desigualdade de renda é exclusivamente fruto de racismo. Desigualdade de renda na população afrodescendente é fruto de racismo, mas existem muitos brancos pobres nos Estados Unidos e a pobreza é um resultado do capitalismo. O capitalismo produz, num país como os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, ter tanta gente pobre. Porque é um país que não tem políticas social-democratas. Políticas social-democratas nos países nórdicos, na França e onde elas se instalaram, diminuíram a pobreza, diminuíram a desigualdade. E se nós caminharmos para uma sociedade de renda universal de cidadania, de pleno emprego, e uma sociedade que tem um setor cooperado cada vez maior, vai ter menos pobreza. Então, você tem que enfrentar o sistema. E, nesse sentido, o argumento de Reed é muito importante. Bem, eu vou deixar o link para a reportagem para vocês verem. A reportagem do pragmatismo político entra em detalhes sobre a discussão desse risco, mas tudo que eu tenho que dizer é que aqui é o Reed. Um homem como o Reed não deve. Ninguém deve ser silenciado, mas um homem como o Reed jamais poderia ser. Jamais. Isso me aborrece muito. Muito mesmo. Porque ele é uma voz que ajuda as pessoas a pensar. E uma pessoa como ele, se você não concorda com tudo que ele está dizendo, acredite em seus argumentos. Traga eles e desenvolva. E eu quero trazer isso para o Brasil. Quando a gente encontrar alguém que a gente não concorda com os argumentos, a gente deve contra-argumentar. Eu falei sobre uma certa pessoa aí que diz preferir Barack Obama em relação a Bernie Sanders. Eu vou desconstruir os argumentos em relação a isso. Eu não vou cancelar essa pessoa. Essa pessoa, eu estou falando, é do Paulo Giraldelli. Eu vou inclusive dizer o nome dele. Eu vou fazer um vídeo em breve refletindo sobre o fato dele ter dito que preferia Obama em relação a Bernie Sanders e vou mostrar com argumentos, com evidências, porque eu discordo dessa visão. Pode ser que ele tenha mudado de ideia, enfim, não me interessa, mas vou pegar isso como um exemplo para discutir questões de classe, para discutir a democracia, para discutir questões concretas com evidências. Essa tem que ser a nossa estratégia. Para a gente aprofundar o debate e para a gente agregar pessoas. Na coalizão que eu acho que a gente deve formar, tem que ter gente de todas as raças, tem que ter gente de todas as religiões, tem que ter gente sem religião, tem que ter gente de todas as orientações sexuais. E nós temos que lutar contra todas as formas de opressão, sim, mas as políticas centrais nossas têm que focar em dimensões universais, porque essas vão beneficiar todos mais rapidamente, se nunca abandonar as questões específicas de cada grupo. Nunca abandonar. E associar elas sempre que for possível, para que as pessoas percebam. Agora, existem elementos nos movimentos identitários que têm tendências sectárias e isso pode estar prejudicando? Eu não tenho dúvida disso.
Mas isso não significa a gente rejeitar esses movimentos. Significa a gente dialogar com eles e dizer, olha, aqui você está sendo muito sectário. Se você abre mão de uma pessoa como Adolf Reed, você está sendo muito sectário. É engraçado que esses movimentos acabaram provando que o Adolf Reed estava certo ao rejeitar ele. Essa é a ironia suprema dessa história. Porque ao ter cancelado ele, eles provaram que ele estava certo. Porque ao dizer que há uma prioridade muito grande para essas questões e vozes estão sendo silenciadas e o movimento está sendo dividido, ao silenciar ele, ao não querer agregar ele no debate e ao dizer, não, eu não quero que você fale aqui não. Você é de esquerda, você é marxista, você lutou a vida toda contra o racismo, contra a desigualdade, mas você tem uma opinião que não é exatamente aquela que eu acredito e todo o seu passado eu ignoro. Foi isso que eles fizeram. E precisaram distorcer a visão dele para poder fazer isso. É absolutamente lamentável. Pois eu não vou distorcer a visão de quem eu quero criticar, não. Eu vou dizer a visão de quem eu quero criticar exatamente pelo que ela é e vou dizer com argumentos por que eu não penso assim. Eu não preciso distorcer. E se tiver qualquer mínima distorção que seja detectada e eu que eu reconheça, eu vou depois fazer um vídeo e dizer, olha, foi uma distorção não intencional, o que a pessoa de fato queria falar era isso aqui, e eu concordo ou discordo por causa disso aqui. Enfim, falei demais, mas esse assunto e o que aconteceu com Adolf Reed é muito absurdo. Muito absurdo mesmo. Depois a gente conversa mais, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, canal Nova Máquina do Tempo. Assista minha live Furando a Bolha com Maurício Ricardo às 7 horas hoje. Acho que vai ser bem legal. Um abração e até lá.